Queridos irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja bem com você, com sua família. Vamos hoje trazer mais um resumo da nossa lição de escola dominical. Hoje é a nossa lição de número 4, nós estamos estudando o segundo trimestre, 2021, onde nós estamos falando sobre dons espirituais e ministeriais. Eu falei na lição passada e volto a repetir, a lição que nós estamos estudando ela foi ministrada no segundo trimestre de 2014. Então, se por acaso você tem a lição em casa, você tem o costume de guardar, eu mesmo tinha a minha aqui. Se você tiver o costume, é só procurar, você vai achar. Segundo trimestre de 2014, é essa aqui, ó. E hoje, na semana passada, nós falamos sobre os dons de revelação e hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. Então, a lição de número 4, o texto áureo nos diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Isso mais, a gente sabe mais do que sempre a gente fala sobre isso, Sempre é um dom dado por Deus, Não vou te colocar como melhor do que ninguém, mas é um dom que é para o crescimento do Evangelho do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, versículos 9 e 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. E há outro, pelo mesmo Espírito, e a fé, e há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e há outra a operação de maravilhas, e há outra a profecia, há outro o dom de discernir os Espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. E o versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós já falamos desse trecho em outras lições, em outras ocasiões também. Eu gosto sempre de reforçar. Quem dá o dom, o próprio nome já fala, é um dom espiritual. Então, não é um dom humano. Então, se é um dom espiritual, ele vem do Espírito Santo. Se é um dom que vem do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Seja curar, seja o dom de discernir os Espíritos, seja as profecias, seja o dom da ciência, seja o que for. Tudo é o dom espiritual. Quem concede é o Espírito, repartindo particularmente a cada um como quer. O mesmo dono do Espírito, ele reparte a cada um como ele quer. Eu quero, eu comentei há dias atrás, eu queria profetizar, que eu acho tão bonito. Um profetiza e o outro traduz ali, interpreta. Não vá pela beleza, não vá pela pompa, pelo status do dom. Vai, peça ao Senhor um dom, Senhor, que o Senhor me conceda um dom que venha ser para a edificação da tua obra e que venha ser para o crescimento da obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós já estamos em aula, mas eu quero só comentar, eu já falei também em ocasiões anteriores, às vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede ao Senhor, porque, como diz a palavra, a gente pede mal. Você não sabe pedir, você pede algo que é para você. Você não pede algo como um coletivo. Você não pede algo para que o nome do Senhor seja exaltado e conhecido. Então, às vezes, a gente pede ao Senhor algo para que o meu nome venha a ser afamado, ou para que eu fique, eu acho bonito, Peça ao Senhor um dom para que a sua oração seja ouvida com mais clareza, por exemplo, e a intercessão é algo muito importante. Então, às vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente pede para somente proveito próprio ou para a edificação da nossa própria vida. A nossa introdução diz que o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Nós vimos várias vezes, O Senhor curar o cego, o Senhor levantar paralíticos. Ele fala: toma o seu leito e anda, volta para a tua casa, toma o teu leito. Você está
curado o que quer, Senhor, eu quero ver, então veja. Então a gente via sempre isso. Aí o comentário se pôs assim, ó, se Jesus não mudou, é fato, e os dons são para a igreja de hoje, por que não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente? O comentário se colocou, a gente percebe também claramente, né, porque falta esse conhecimento sobre o dom e também pelo fato de aquilo as pessoas hoje não importarem tanto para as coisas de Deus. Né? Então ele colocou, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque com fé e com oração. O primeiro ponto, o primeiro tópico vai falar sobre o dom da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse trecho, né, que está lá na carta aos Hebreus, ele mostra a total confiança e a dependência em Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. A gente crê em algo que nós não vimos ainda. A gente espera em algo, tendo a certeza que aquilo vai acontecer, mesmo sabendo em quem nós estamos confiando. Então isso é a fé. E quando nós depositamos no Senhor nossa fé, nós confiamos e dependemos somente dele. A fé como um dom, o dom da fé é a capacidade do Espírito Santo concede ao crente para ele realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, o dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Um exemplo muito claro da fé, quando Moisés conduziu o povo, né, do Egito até a terra prometida, logo no início, quando eles estavam saindo do Egito, o faraó falou, vocês podem ir, mas ele veio atrás, com seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, e aí, em determinada altura ali, estavam para poder atravessar o mar, né, os egípcios vindo atrás, o mar adiante, e o Senhor fala com eles, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E ele fala com o povo para marchar, e Moisés diz assim, olha, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha, irmãos, que maravilha! Deus é quem peleja por mim. Deus é quem peleja por você. O nosso problema é olhar a circunstância. O nosso problema é olhar aqui na nossa esfera. Nós esquecemos de fazer como o salmista de elevar os nossos olhos para os montes e lembrar que é o Senhor que peleja por nós. E aí ele fala, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Isso é o exemplo da fé, é essa fé que nós estamos falando hoje, essa fé que nos faz ver além da situação. É uma fé que nos faz acreditar em algo que está ainda para acontecer. Imagina, está vindo, é a morte. Os egípcios estão vindo atrás. Onde vamos correr? Corre para onde? Se à frente tem o mar. Ele fala, não temais. O Senhor pelejará por vós. Vede o livramento que vai acontecer. E ali aconteceu algo lindo. Né? Eu falo mesmo, se fosse eu passando ali no meio do mar, eu ficava assim, alguém ia ter que me ajudar, porque eu ficava embasbacado. Porque imagina, tá o mar, abre-se o meio e passa-se num túnel, né? Um canal ali aberto. Né? Alguns comentaristas, alguns estudiosos falam que a água não parou, né? Não ficou uma parede, né? A água ficou movimentando, mas o espaço aberto para eles passarem. E ainda se diz que passaram com os pés em seco. Então isso é só Deus que faz isso. O mesmo Deus que abriu o mar, ele pode sim abrir o mar da minha vida, abrir o mar da sua vida. Basta nós acreditarmos. Os dons de curar. Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho de sua vontade, sabedoria no momento certo. No Antigo Testamento chamava Jeová Rafá, que era o Senhor que sara. Então, olha só, ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. O Evangelho, o objetivo dos dons de curar é para que o Evangelho possa ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas agora passou a crer no Evangelho, arrependendo dos seus pecados. Então os dons de cura vêm da parte de Deus, do Espírito Santo, mas no momento certo.
a redenção e as curas, apesar de nós sermos redimidos pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aguardando a redenção do nosso próprio corpo. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Isso é para deixar claro, porque às vezes algumas pessoas pensam que, já que eu creio em Jesus, eu sirvo ao Senhor, então as enfermidades não podem me pegar de maneira alguma. Os dons de cura são necessários? Sim, são muito necessários. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Um exemplo claríssimo é os dias que nós estamos vivendo. Nós temos visto pessoas que são totalmente do grupo de risco, pessoas que teriam tudo para, como diz, pegar e partir para a eternidade, mas Deus, com sua infinita misericórdia, tem dado livramento, porque quem decide o momento exato de nascer, o momento de morrer, é o Senhor. E o dom de cura, Deus tem curado muitos dessa doença que está aí, muitos, irmãos, muitos, por meio da fé. Mas, infelizmente, também muitos, às vezes, do nosso meio têm partido. Senhor, mas o Senhor não tem visto isso. Deus continua no mesmo lugar. Ele continua atuando da mesma maneira. Tudo acontece conforme a vontade e o desejo dele. E o terceiro tópico vai dizer o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, os exemplos bíblicos, né? O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. O ministério terreno de Jesus foi marcado por essas maravilhas. O bom mestre repreendeu o mar, e o mar e o vento, eles logo se aquietaram. Nós vamos ver o Senhor ressuscitando Lázaro, nós vamos ver ele curando a sogra de Pedro, nós vamos ver ele ressuscitando o filho da viúva de Naim, né? Já era viúva, o marido já tinha morrido, era só um filho, e ele vai lá e cura o filho desta viúva. E um problema, né, que infelizmente acontece são as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Olha só, irmãos, logo no começo aqui, o comentarista colocou assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem cura, nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara, quem dá a cura de acordo com a sua soberana vontade é Deus, mais ninguém. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, opera conforme a tua vontade, estamos pedindo no teu nome, nós vamos fazer isso. Mas nós não vamos falar, eu vou decretar, eu vou determinar, eu vou autorizar, né? Eu vou exigir, eu vou colocar Deus na parede, eu vou chantagear o Senhor. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu vou o quê? Nós não podemos fazer nada diante do poder de Deus. Nós somos nada, né? Como dizem, somos cacos, né? Trapos de imundícia. Quem opera os sinais maravilhosos é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Faça a obra de Deus com honestidade e com decência. Não adianta. Vai querer marcar dia, vai querer exigir: Senhor, hoje é o dia. O dia de cura é isso. Não. Existem campanhas, né? A gente entende. Às vezes fazem irmãos, vamos fechar esse dia durante uma semana, nós vamos orar pedindo ao Senhor, vamos consagrar pedindo ao Senhor, vamos fazer uma campanha em prol da cura durante este período. Porém, é diferente eu falar: irmãos, venham hoje, porque hoje é o dia da cura. Hoje é o dia. Não é dessa maneira. O dia, às vezes você faz uma campanha durante muito tempo, Deus não responde, e já aconteceu comigo, muito tempo, aguardando, pedindo ao Senhor algo, e às vezes num dia que eu não tinha certeza, esse dia não, de forma alguma. Aí que pouco Deus vai lá e traz aquilo que a gente estava aguardando. Então o tempo é dele, o querer é dele, o operar é dele, nós somos somente instrumentos. Você é somente um instrumento nas mãos do Senhor. Então nós concluímos a lição de hoje. Deus tem sim o dom de cura para nós. Deus tem os dons de poder, que é o dom de cura, o dom de operação de maravilhas e o dom de
o dom da fé, de operação de maravilha, o dom de curar. Ele tem sim cura para nós, ele quer nos usar. A nossa conclusão diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, o dom de curar, o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre que os dons contribuem para legitimar a pregação do Evangelho e, infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome do Senhor e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém? Então, quem tem o dom é Deus, quem concede é Ele, quem determina é Ele e quem garante a vitória é Ele. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Na semana que vem estaremos falando sobre os dons de elocução, né, que é o dom de profecia e outros dons. E nós estaremos aqui, se não for, né, se tudo terminar, nós voltarmos às aulas tradicionais, voltaremos. Senão nós estaremos aqui também ministrando para os irmãos, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, Deus, te agradecemos por tudo aquilo que temos vivido com o Senhor, te agradecemos pela lição de hoje, pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações, nos ensinando e nos ajudando, Deus, a buscar um dom que venha ser para a glorificação do Teu nome. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha abençoar cada irmão que nos acompanhou, o Senhor continue falando dos nossos corações. Cremos em Ti e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue falando no seu coração. Fique em paz, em nome de Jesus.